Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bem, amigos da Liberal FM 102.1. Hoje, na entrevista Olho Vivo Momento com Melo, a gente recebe o coordenador do setor perfil soldado da empresa Medabil, o Cláudio Vinoski. Tudo bem, Cláudio? Ou melhor, eu não vou te chamar de Cláudio, vou te chamar de Caio, como eu te conheço há muito tempo aí. Tudo bem, Caio? Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Ok, boa tarde, Gabriel. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Liberal, a quem nos assiste, né, também pela TV Liberal. É um prazer imenso estar conversando com você, Gabriel, e a todos os ouvintes. Muito bem. Caio, por que te chamam? Vou começar com uma curiosidade. Por que te chamam de Caio se teu nome é Cláudio? Exatamente, Gabriel. Isso vem desde a infância, né? Desde criança aí. O meu nome é mais o conhecido, né? Cláudio, né? Mas todo mundo me chama pelo apelido de Caio. Justamente, provavelmente, no colégio ainda, né? Amigos, enfim, deram o apelido. E esse apelido ficou e levei ouvindo, né? Conforme também a vinda pela empresa, o pessoal acaba me chamando pelo apelido. O apelido que em si mais se trata de um nome propriamente do que apelido, né? E assim até hoje aqui na empresa, né? Todo mundo me conhece por Caio e assim a gente continua, né? Perfeito, até uma forma, digamos, mais carinhosa de te chamar, né, no caso. O Caio, como é que foi o início da tua trajetória aí na metalúrgica? Hoje você é um coordenador aí, com renome aí na Medabil, mas como é que foi o início da tua trajetória aí no ramo das metalúrgicas? Então, Gabriel, acho que a gente, para falar um pouquinho da nossa carreira, né, nossa profissão, hoje a gente precisa olhar um pouquinho para trás aí, como que a gente começou também com uma vida pessoal, né? Então, eu sou filho de agricultores aí da cidade de Vista Alegre do Prata. Ela fica entre meio aqui, agora Nova Bassano, né, que eu estou morando aqui em Nova Bassano e aí de Guaporé. Aos meus 15 anos eu saí de casa, né, já com o objetivo de buscar algo a mais, coisas diferentes, e continuei trabalhando aí também na agricultura aí, não em casa, né, não junto com meus pais, mas sim numa outra família, né, que o pessoal me convidou para ir trabalhar junto com eles, com galpões e tudo mais, né, mais praticamente a avicultura. E aí depois, aos meus 18 anos, aí a ideia foi buscar outras formas aí, empresas, enfim. Como que eu tinha amigos que vinham trabalhar próximos aí de onde que eu morava no momento, a ideia foi vir aqui para Nova Bassano, para a área da metalúrgica, né? Metalúrgica, onde que eu comecei praticando como auxiliar da produção, né? Iniciei na empresa no dia 21/7/2008, começando como auxiliar, propriamente adquirindo um pouquinho mais as experiências, né, como com metalúrgica, operação de máquinas, equipamentos, uma coisa totalmente nova para mim, não conhecia, né, primeiro emprego também, vamos pensar assim, numa empresa com porte maior, tá, e aos pouquinhos veio aparecendo, né, ideias, coisas novas, coisas diferentes aí que nós como seres humanos, né, queremos sempre atingir, buscar. E aí veio a ideia de buscar a parte de liderança de equipe, comecei a interagir um pouquinho mais, né, começar a entender nessa parte, onde comecei a me interessar bastante por isso, né. Então foi parte da CIPA, né, uma coisa que a gente começa a participar, começa a te dar uma visão totalmente um pouco diferente, né, do processo, entender um pouquinho de como funciona a estrutura de uma empresa como um todo, né, e aí depois foi convidado aí na época aí pelo o Jaime, né, que era um líder aqui na época da empresa, né, o Jaime Comunello me convidou para aprender um pouquinho mais a parte de gestão aqui de empresas, né, e tudo mais. E aí, em 2014, foi promovido como líder de produção na empresa, né, onde que eu atuei aí com várias equipes, ambos turnos, né, e isso foi acarretando um pouquinho mais de habilidades e tudo mais na parte de gestão, né.
e onde que a gente tem sempre, né, um objetivo, né, de alcançar isso, metas, né, não só como parte profissional, mas sim metas que a gente tem que impor como parte pessoal também, para a gente buscar e atingir. Perante isso, busquei conhecimentos, né, acabei buscando a parte de administração de empresas, para poder linkar um pouquinho mais a ideia, ter uma visão um pouquinho mais ampla e um pouquinho mais clara do que a gente precisa dentro de um ambiente de empresa, né? E logo em seguida, né, com mais um tempo de experiência como líder de produção, veio o convite da empresa para atuar como coordenador de produção, né? Onde que a gente precisa coordenar várias atividades, máquinas gargalos, verificar pessoas, né, se estão sobrecarregadas, enfim, analisar postos de trabalho, e sempre com uma missão, né, de buscar o resultado. Isso, buscar o resultado, a gente não leva, esse resultado tem que ser de qualquer forma, e sim tudo bem planejado, tudo planejado com calma, com antecedência, e verificando principalmente, né, a empresa que atua hoje, a parte de segurança e a parte de qualidade, ela tem uma extrema importância muito grande, né? Gabriel, você participou, né, num momento aqui da empresa, você conheceu bastante, assim, você vê e sabe como a gente trabalhou dessa forma, né, e vem trabalhando. Cada ano a gente vem modificando alguma coisa, tentando se aperfeiçoar cada vez mais. Perfeito. Você citou que começou como auxiliar de produção, e basicamente quem começa, ainda mais no primeiro emprego, começa como auxiliar. Como é que foi o processo de auxiliar? Tu foi para operador, e o operador foi, digamos, a cada momento foi subindo de nível? Foi assim que aconteceu? Exatamente, Gabriel. Até citei um pouquinho antes, né, um pouco mais breve, mas justamente iniciei como auxiliar de produção. Aí, depois de um certo período, né, já auxiliava pessoas em vários equipamentos, e aí depois veio um equipamento para eu poder atuar diretamente, né? E aí passei para operador, depois teve a função de operador soldador também, atuava como operando máquina e soldando também, né? Aí depois chegou a parte de exercer o papel de líder de produção, né? De liderança, como é conhecido aqui na empresa. Então, a liderança, onde a gente tem uma equipe, fica conduzida uma equipe aí de em torno de 25 a 40 pessoas, né, conforme as equipes, né, divididas por várias áreas. A gente tem várias áreas dentro de uma empresa, né, então atuei praticamente em todas as áreas que a empresa tem, a não ser a expedição, né, que foi o único ambiente que não trabalhei, mas áreas de produção, áreas de pintura, já teve uma passagem ali um pouco breve na área de pintura, mas tenho conhecimento também para poder atuar se for necessário, né? Certo. Quais são as pessoas assim que você mais guarda com carinho, que te levou para a Medabio e depois para colocar digamos em cargos superiores desde quando você iniciou? Quais são as principais pessoas aí que você guarda com lembrança aí? Então, acho que assim, Gabriel, a gente precisa ter várias referências, né? A gente tem várias referências. Então, que nem eu citei para você, o Jaime Comunello, né? Foi uma pessoa que, vamos pensar assim, deu o start que me abriu os olhos assim, Caio, tu tem uma grande visão, você tem uma questão de crescimento muito boa para você e você pode atuando, fazendo a coisa corretamente, né, dentro de um ambiente, dentro de uma empresa, a chegar a um nível maior, né? E até eu nunca me esqueço que ele me conversou um dia comigo e ele disse, Caio, eu estou precisando de uma pessoa para suprir as minhas férias. Quando eu sair de férias, eu preciso de uma pessoa para atuando. E aí eu respondi no momento dele, seu Gênio, estou trabalhando para isso, né? Então, justamente, eu já tinha uma visão um pouquinho maior de aumentar de posição, né? Uma coisa que o ser humano tem que ter sempre, né, Gabriel? A gente está querendo conquistar mais coisas, né? Claro que dentro do correto, né? Uma coisa que eu guardo bastante para mim é que a gente não precisa estar
ultrapassando ninguém, a gente não precisa estar deixando o colega de lado ou querer trabalhar de uma forma incorreta para conseguir atingir um cargo ou uma situação assim. Então, é bastante importante a gente fazer por merecer, né? Esse é o meu legado, que eu levo bastante para mim, Gabriel. E uma das coisas que eu sempre reforço aqui com todo o pessoal que trabalha comigo, né? Que potencial todo mundo tem. Basta a gente estar se empenhando, né, no dia a dia, buscando o melhor e o máximo de cada um de nós. Então, a gente sabe que condições, às vezes, elas não vão estar na melhor possível, mas a gente precisa fazer, né, o melhor com o que a gente tem no momento. Então, isso eu acredito que serve não só para a parte profissional de cada um de nós, mas a parte pessoal também, né? Então, a gente sabe que, né, na nossa casa, no dia a dia, a gente também gostaria de fazer coisas a mais diferentes, mas a gente tem que ir com cautela, né? Fazendo o que o nosso bolso alcança para depois fazer outra situação. Então, justamente, o pé no chão aí que é o importante. Com certeza. Caio, lógico que a gente faz o nosso, né? Mas, por exemplo, quando te alçaram a ser um líder do setor, mesmo com ou propriamente o líder mesmo de férias, e você, digamos, substituindo, como é que era para você liderar, digamos, os seus colegas de trabalho, que na maior parte do tempo era mais, digamos, companheiros do que, entre aspas, funcionários? Como é que era esse convívio com os seus colegas de trabalho? Exatamente, Gabriel. No primeiro momento, né, a gente sabe que até os próprios colegas ficam um pouquinho com receio, né, talvez podemos falar assim, por ser um colega, e daí às vezes não atendem, né, não interpretam da melhor maneira possível. Mas, muito pelo contrário, né, na minha parte, na minha época que eu fui ali, justamente eu teve todo o apoio dos colegas de trabalho, eles já me viam como líder de produção antes de eu estar atuando como líder de produção, porque justamente eu já buscava o auxiliar, buscava treinar os próprios colegas, né, informações que eu já tinha, o conhecimento que eu já tinha nos equipamentos, eu nunca fui de deixar e segurar só para mim, sim justamente repassar para os outros colegas, e isso vem muito importante dentro de uma área, né, dentro de uma empresa, onde que os colegas, assim, eles acabam entrando na empresa, daí não têm um conhecimento muito bem, eles acabam tendo um pouquinho de dificuldade para iniciar. Então, quando eles encontram uma pessoa que acaba dividindo os conhecimentos, repassando essa informação, eles acabam ficando gratos, né, além de tudo, e conseguem entrar no ambiente de trabalho com muito mais facilidade. Certo. E dentro desse assunto, qual que é o teu método de trabalho, digamos assim, que você acha o mais correto para gerir pessoas? Porque não é simples, né? Gerir cada pessoa tem uma característica, então você gerir todo mundo da mesma forma é um desafio importante, né? Qual que é o teu método para trabalhar com todo mundo, assim, para gerir uma equipe de trabalho? Ok. Acho que assim, Gabriel, principalmente a gente precisa conhecer as pessoas, né? A gente precisa, primeiro de tudo, o que me deixou seguro em aceitar o convite da empresa para ser como coordenador de produção é a gente conhecer o ambiente de trabalho, né? Me deixou um pouquinho mais seguro para aceitar essa situação. A segunda parte, né, é a gente ter o autoconhecimento em si, né, me conhecer primeiramente, né, bem, e depois, assim, a parte de uma autogestão, controlar-se, né, ao agir, não agir só justamente no impulso, né, não fazer as colocações no momento certo, né, que é uma coisa muito importante, e motivar as pessoas se motivar também, que, né, a gente precisa ter uma automotivação também no dia a dia, a gente sabe que as coisas acontecem e a gente, trabalhando com pessoas, a gente tem que ter justamente um cuidado maior. Mas, para justamente o método, eu entendo que assim não existe um certo e errado, mas existe a forma de eu conduzir, pelo menos a minha forma de conduzir os colegas que trabalham comigo, as pessoas que trabalham comigo, é a gente ter uma conversa sempre franca e sincera.
Justamente eu não gosto de deixar para o dia seguinte, amanhã vamos atuar já na causa raiz aí, entender se a gente tem um problema, resolver ele da melhor forma possível. E o que me deixa sempre mais gratificante, Gabriel, na função, não é a gente estar atendendo justamente somente a produção, mas sim inventa quando com uma pessoa que a gente acredita, né, e a gente às vezes coloca para exercer essa função e essa pessoa dá certo, né? Essa pessoa ela acaba sendo promovida, às vezes está dividindo o próprio outras funções melhores, né? Vai subindo de auxiliar para operador, de operador 1 para operador 2, para soldador. Então, justamente isso é o que me deixa gratificante como gestor, né? Como gestor de pessoas, da empresa como um todo. Perfeito. Não é tão simples também, Caio, quando tu vai conversar, dialogar com uma pessoa, mas ela é um pouco, digamos, explosiva, né? Acaba respondendo de forma ríspida, e aí, digamos, você tem que ter um comportamento, não da mesma forma, mas também se impor, né, como gestor. Como é que é pra ti quando tu tenta dialogar com uma pessoa, conversar com uma pessoa, e ela não dá a mínima, e você, como um gestor, precisa, como eu falei, se impor, né? Não se impor num jeito arrogante, num jeito agressivo, mas colocar as coisas no seu devido lugar. Exatamente, né, Gabriel? A gente sempre busca atuar, né? Eu sempre busco atuar da melhor forma possível, né? Entendendo e compreendendo o porquê que a pessoa está sendo tá sendo reativa ou um pouquinho ríspida, vamos pensar assim. Mas justamente tem situações que a gente precisa daí impor o próprio respeito, né? Que nem eu sempre argumento, né? E divido com os líderes que trabalham comigo, né? Então a gente tem, para quem não entende, para quem não está ouvindo em casa, né? Ou nos assistindo, a gente tem hierarquias, né? Então a gente tem o líder de produção, depois vem para o coordenador e a gente vai para o gerente, né, da empresa e os diretores. Então, que nem eu sempre falo para o pessoal, a gente não precisa ficar discutindo quando que uma pessoa ela acaba não estando satisfeita do algum motivo, né? E sim a gente colocar as normas que a empresa tem, né? Ou a empresa ou né, vamos falar como um todo, temos regras, né, para seguir. A gente mostra o melhor caminho, qual que é o melhor caminho para seguir, mas vai depender da próprio colaborador, o próprio funcionário, né, seguir o que ele busca. Tanto numa parte profissional, né, que a gente sempre entende que se for uma parte profissional é muito importante, né, o crescimento, e quando que a pessoa está deixando a desejar em algumas regras de trabalho, umas regras de segurança da empresa. Então, a gente tem as ferramentas que a gente acaba atuando, ou advertindo, ou seguindo para esse caminho, que esse não é o objetivo, né? Como gestor, eu sempre divido para as pessoas, esse não é o objetivo. Mas, por exemplo, a gente tem o nosso dia a dia, existe a lombada eletrônica, existe a sinaleira, e lá a gente já sabe que está, por exemplo, para a gente ultrapassar acima dos 50 km por hora, o guarda não está lá impedindo da gente poder passar 60, 70, 100 por hora. Porém, depois a gente vai assumir a consequência, né? E da mesma forma que dentro da empresa, a gente tem as nossas regras, né, no ambiente de trabalho, porém, desobedecendo elas, vai estar, querendo ou não, assumindo a responsabilidade no futuro depois. Essa é uma parte, vamos pensar assim, mais difícil, né, de Gabriel, de se gerir uma equipe de trabalho, porque justamente a gente sempre pensa no lado positivo do ser humano, o lado bom de se trabalhar, onde é que a gente sim conquiste o nosso trabalho do dia a dia, querendo ou não, cada um de nós exerce também uma atividade para a questão de remuneração, né? A gente vai precisar ali do dinheiro para sobreviver, enfim, fazer o que achar melhor, cada um, né? As suas despesas com o seu ambiente de casa, né? Do dia a dia, para se manter, né? Vamos pensar assim. Por isso que a gente tem que ter justamente esse cuidado, né?
Certo. O Caio, as equipes elas vão se modificando muito rápido, né? Porque tem funcionários que entram e saem logo, tem alguns que ficam por muito tempo. Como é que é para ti quando tu precisa, não digo despedir alguém, mas quando troca muito de pessoas, como é que tu enxerga essa mudança na equipe e também pessoas que entram e logo saem? Qual que é o teu sentimento como um gestor? Uhum. A gente tem, né, o sentimento sempre é que a pessoa que vem, ela consiga criar uma carreira profissional dentro da empresa, né? E quando que a gente percebe que teve algumas situações que acaba se inserando pelo meio, a gente acaba ficando triste também, né? Porque a gente justamente tem o objetivo sempre de treinar, né, o funcionário e assim consecutivamente. Porém, também, Gabriel, a gente sempre se sente muito satisfeito, por exemplo, né, no teu caso, que você trabalhou comigo, você saiu para uma conquista pessoal tua, uma coisa que você gosta de fazer, né? Então, a gente Sim. se sente gratificante poder ter trabalhado junto com pessoas assim que tá buscando o conhecimento, que tá buscando outras situações e logo mais a gente está vendo, né, o trabalho e o sucesso de cada um. Rui, quando que a gente acaba, né, a pessoa acaba saindo e acaba se frustrando lá fora, né? Então, teve vários casos, né? A gente tem no dia a dia que às vezes o funcionário ele opta para trocar dessa empresa para uma outra e acaba sendo infeliz e aí precisa retornar. Então, até quando o funcionário retorna, né, a gente faz toda uma avaliação junto com a equipe de RH, enfim, com um gerente, né, para a gente poder ver se a gente pode dar oportunidade novamente, sim ou não, porque praticamente a gente dá uma segunda oportunidade, né? A gente entende que o ser humano ele merece uma segunda oportunidade, mas ele também nos traz uma segurança que a gente está fazendo o nosso trabalho certo, da forma correta, né? Pelo ambiente de trabalho, a forma que a gente conduz, né? Isso nos deixa satisfeito. Certo. São quantos anos gerindo como coordenador? E uma segunda pergunta, o que a faculdade de administração te ajudou e te auxilia até hoje, acredito eu, para tu coordenar uma equipe de funcionários e de trabalhadores? Uhum. Então, Gabriel, referente à primeira pergunta, né? Então, em 2014 até 2020, eu fui líder de produção. Então, fiquei 6 anos aí gerindo diretamente na equipe, né? Junto com as equipes aí, formando a equipe e tudo mais. E como coordenador, então, estão sendo 3 anos agora, né? Iniciei em 2020, que foi convidado, né? E agora, 2023, são 3 anos e uns meses aí que eu já estou conduzindo como coordenador, né? A parte da administração, ela nos auxilia na tomada de decisões quando que é parte, não a parte aqui técnica do dia a dia, mas para te abrir um horizonte um pouquinho maior, né? De tomar as decisões do mercado, enfim, do dia a dia. Então, isso que vem a contribuir bastante. Até no passado ali, quando que eu estava me iniciando a minha carreira aí como líder de produção, na época tinha um coordenador e eu pedi para ele o que ele achava de eu buscar mais conhecimento do dia a dia. Então ele me comentou assim, ó, é muito importante o conhecimento que a gente vai buscar lá fora, mas a gente precisa se preocupar bastante em entender o que a gente faz no nosso processo, no ambiente que a gente está executando. No caso, no momento em qual setor que eu estava atuando, eu tenho conhecimento total dele, sim ou não? Então, isso é bem importante do nosso dia a dia. Então, a gente até sempre divide aí com o pessoal, não existe o certo e o errado, né, de conduzir uma equipe ou um perfil certo, um perfil errado. Existem vários perfis. Tem perfis de pessoas que acabam sendo um pouquinho mais diretos, né, mais curtos. Tem pessoas que, nem no meu caso, eu deixo o pessoal atuar um pouquinho mais, acabo ficando visualizando um pouquinho mais de longe, porém no momento que é necessário, eu estou atuando. Eu deixo uma liberdade um pouquinho mais para as pessoas poderem mostrar o seu trabalho, mas no momento certo, se precisar de uma orientação a mais, se precisar
corte, né, até aqui é o teu limite, então isso tudo a gente precisa estar atuando, né? No meu caso, eu já atuo nesse momento aí. Tá? Em momentos assim, até que você citou, Gabriel, ali de quando a gente precisa desligar uma pessoa, de uma forma assim, é um momento bem ruim de se tomar decisão, porque assim não é justamente uma pessoa que a gente está desligando, e sim a gente tem uma família, pode ser que seja uma família que depende daquela pessoa, é uma sociedade toda envolvida também, então a responsabilidade como gestor, como coordenador, não é simplesmente, sou coordenador e isso, a gente tem uma responsabilidade na comunidade, né, na nossa região. E a gente teve uma passagem muito ruim aqui, né, em toda a nossa região, todas as empresas acabaram passando por esse momento, que foi em 2015 para 2016, que a gente precisou fazer um corte meio que grande de funcionários da empresa, né? E esse foi o momento que mais me marcou, porque sim, a gente acabou fazendo um desligamento de 120 pessoas no mesmo dia, tá? Então isso daí acaba ficando marcado. Porém, da mesma forma, o lado positivo, né? Quando que a gente vê o ano passado ali, esse ano a gente recebeu a informação aí da direção, dos gestores, para a gente do gerente para a gente estar contratando 100 pessoas. Então, isso deixa muito satisfeito ali, da gente estar, às vezes acontece o lado, vamos pensar assim, negativo ou ruim, porém a empresa também precisa se adequar a isso para conseguir se manter no mercado de trabalho e poder estar atuando, né? Certo. Mais ou menos são quantas pessoas hoje no setor perfil soldado e também no setor de máquinas que tu gere? Hoje, o total de pessoas, Gabriel, que está sobre a minha gestão ali, claro, com o auxílio de mais 7 líderes de produção que trabalham comigo, né, para conduzir o primeiro e o segundo turno, eu estou com 271 pessoas no momento, tá? E a gente tem mais umas vagas aí de produção aí que a gente está em processo de contratação e fechando elas aí até o próximo mês. Até para as pessoas em casa entender um pouquinho, né, o gestor, o coordenador, então ele gere 271 pessoas, não é nada simples, né, Caio? Você citou aí que começou na Medavil e continua ainda na Medavil. Como é que você avalia a empresa e o que a Medavil significa na tua vida? Porque provavelmente é o único, lá na tua carteira de trabalho tem anos de experiência na empresa, mas só tem a Medavil, né? Deve ser algo orgulhoso para ti, não, acredito eu. Exatamente, Gabriel. Até a gente teve aí a visita dos acionistas e donos da empresa aí há 15 ou 20 dias atrás, e a gente acabou conversando um pouquinho e é muito gratificante, né? A gente está dentro de uma empresa, agora vai completar, agora no dia 21/7, e vai completar 15 anos que eu estou aqui na empresa Medavil. E que nem dividir, se depender de mim, né, eu vou fazer o meu melhor a cada dia para continuar aqui dentro da empresa. E sim, é a única empresa que tem na minha carteira de trabalho, né, tá lá usando só a primeira página, vamos citar assim, né, e é uma questão de orgulho, assim, trabalhar numa empresa grande, né, Gabriel, onde que a gente tem uma estrutura muito boa de trabalho, convívio com o pessoal aqui, gerente, áreas de apoio, né, equipe de qualidade, equipe de segurança muito legal de se trabalhar, né? Então a gente sabe que todas as empresas a gente vai ter alguma situação aí que a gente vai ter desafios, né? Essa é a palavra certa. E a gente precisa justamente se aperfeiçoar e para o que a gente fez hoje já não serve mais hoje, né? Numa empresa, no dia a dia, o que a gente faz hoje já não serve. E sim, amanhã é um novo dia, a gente precisa buscar novas situações aí para vencer novamente o dia. Então, isso não só como profissional, mas como pessoa, né? No nosso ambiente do dia a dia, a gente precisa buscar isso, né, Gabriel? Teve algum momento desses 15 anos aí, Caio, que alguém se interessou pelo teu trabalho ou você quase saiu para outra empresa, outro lugar, passou
por esse momento ou não? Sempre com os pés firmes o único pensamento na MW? Como é que foi esse processo aí? Vamos pensar assim, ó, Gabriel, antes de eu estar atuando como líder de produção ali, já chegou, né, momentos de eu ter pensado em ter mudado até de ramo, enfim, em fazer outras situações. Mas depois eu estava bastante focado no que eu queria, né? Bastante focado na questão inicial, era para estar buscando um líder de produção. Foi o que, vamos dizer assim, o que me motivou e o que eu me guiei bastante. Foi uma meta que eu me coloquei pessoal para mim, buscar um líder de produção. Sem ter um tempo definido, e sim, vamos buscando. Depois até acabou chegando antes do tempo que eu estava prevendo, né, a questão de líder de produção. E até então, eu sempre na verdade, nunca busquei algo fora da empresa, sempre foquei aqui. Então, como também depois agora como coordenador há 3 anos, então também não tem uma coisa que hoje, vamos dizer assim, vou mudar de uma empresa para outra, né? Então, hoje, o que me conduz e o que me motiva é estar continuando aqui na empresa até o momento. Pretende se aposentar na MW, Caio? Se tudo der certo, sim, né, Gabriel? Né, eu acho que, com certeza, né, objetivos vão estar aparecendo, o profissional vão estar aparecendo dentro do passar do tempo, né? A gente nunca sabe o dia da manhã, né? Novas empresas, novos desafios, mas hoje, por enquanto, sim, né? Eu sou muito grato à empresa, todo o conhecimento que eu tenho em parte de metalúrgica e gestão de pessoas aprendi aqui na empresa, né? E venho aprendendo, né? Como eu citei, a cada dia é um dia novo, um dia diferente, tá? Outras coisas que também a gente busca, né, para um profissional como gestão de pessoas, a gente precisa estar se atualizando no mercado dia a dia, certo? E esperamos sim, eu espero o máximo do tempo possível, até que a empresa me disser assim, o Caio, até hoje a gente agradece todo o teu empenho, toda a dedicação. Perfeito. Se o dia seguinte não ser mais, né? A gente entende, a gente precisa estar sempre atento referente a isso, né? Mas sim, vamos buscar o máximo possível de tempo aqui dentro da empresa, enquanto eu puder contribuir, conduzir para essa empresa gigante aqui se manter no mercado e cada vez mais estar abrindo postos de trabalho, esse é o objetivo. E falta um bocado de tempo ainda, né, Caio, para aposentadoria, então tem mais anos aí para trilhar aí na MW, sem dúvida alguma. Caio, para a gente concluir a nossa conversa, como é que tu avalia a tua carreira, a tua trajetória, a tua passagem também pela empresa? Olha, Gabriel, hoje eu entendo que eu me orgulho de mim próprio, né? Porque eu me botei metas para estar buscando e aos pouquinhos eu fui conquistando, né? Por ter saído, vamos pensar assim, longe aqui da empresa, né? Eu fazia 22 quilômetros todo dia para vir e 22 quilômetros para voltar. Eu fiz esse trajeto aí por 10 anos. Agora é 4 anos praticamente agora 4 anos que eu estou morando aqui em Nova Bassano mesmo, que fica próximo da empresa, né? Então, objetivos e com muita dedicação, tá? Essa é a palavra que se resume bastante. Então, fico muito grato, né, do que vem acontecendo, tanto a parte profissional como a parte pessoal minha, tá? Sei que muitas coisas a gente precisa ainda evoluir, né, como profissional, como pessoa, né, mas um passo por vez, né, a gente acaba buscando esse objetivo. Muito bem, esse foi o Cláudio Vinoschi, mais conhecido como Caio, aqui na Liberal FM 102.1. Caio, muito obrigado por aceitar o convite e por conceder a entrevista aqui para nós. Eu que agradeço, Gabriel. Muito obrigado a todos aí pelo espaço. Perfeito, então esse foi o Cláudio Vinoschi, aqui na Liberal FM, o coordenador do setor perfil soldado e também o setor das máquinas. Como é que se chama o setor das máquinas mesmo, Caio? Então, Gabriel, a gente tem vários setores aqui, né? Mas então os setores que eu atuo, então miscelâneas, sistemista, solda composição,
perfil soldado e perfilados. Esses são os setores aí que eu acabo conduzindo aí as equipes aí junto com os líderes aí. Esse então foi o Cláudio Vinosca aqui na Liberal FM, o coordenador de todos esses setores que ele listou aqui na empresa Medabil. Caio, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.